as potências disputam um espaço na nova ordem global, a sensação é de que todos estão jogando o mesmo jogo, mas cada um seguindo as suas próprias regras. A China lida com um crescimento que já não inspira tanto. Os Estados Unidos carregam o problema da dívida que nenhum discurso consegue esconder. A Europa enfrenta um marasmo econômico que parece não ter fim. Enquanto isso, o Brasil segue preso a dilemas antigos, alimentando crises, em vez de usar estratégias que poderiam, ao menos, minimizá-las. Este é o tema do nosso painel, que vai falar que, quando o mundo se fecha, o comércio vira uma arma, principalmente agora, com questões ideológicas invadindo cada racionalidade econômica. Ninguém quer perder, mas todos parecem dispostos a arriscar e ver no que vai dar. A gente fala sobre isso, recebendo aqui na nossa bancada Roberto Dumas, mestre em Economia. Obrigada, Dumas, por mais uma semana juntos. Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, bem-vindo. Prazer sempre, Paula. E também Luiz Fernando Roxo, economista. Obrigada pela presença, Roxo. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar esse nosso programa de hoje, Roxo, eu vou começar com você. Queria saber, a pergunta é bem direta, né? Tem alguém ganhando esse jogo? Donald Trump. Por quê? Porque ele escreveu um livro, disse que ia fazer, ganhou uma vez, aí tentaram bloquear, tentaram prender, aí ele ganhou a segunda vez com 70%, e agora ele está fazendo a jogada das tarifas que ninguém acreditou que ia dar certo, e está dando certo. Ele blefou e ele tem poder real, né? Então, assim, claramente a resposta é Donald Trump está ganhando. Dumas, concorda? Veja, eu acho que Donald Trump pode estar ganhando porque ele não cometeu nenhum estelionato eleitoral. Mas o fato dele colocar a tarifa é aquela coisa que a gente sempre coloca. Ele coloca a tarifa para tentar minimizar os déficits nas contas externas. Mas não é assim que se diminui déficit nas contas externas. Você precisa poupar mais. Por identidade macroeconômica, se você vai o Big Beautiful Bill e começa a gastar mais, como a gente já colocou aqui, quando teve o Acordo de Plaza em 1985, Ronald Reagan entrou junto com a Alemanha Ocidental, França, Reino Unido, Japão e Estados Unidos para depreciar o dólar. Depreciou o dólar, mas ele entrou numa guerra armamentista que morria Yuri Andropov, Konstantin Chernenko, entrou Gorbachev. Ele, além de aumentar o gasto armamentista, veio o Supply Side Economics, cortaram os impostos de 20% dos senadores Kemper Roth. O déficit fiscal aumentou e, a despeito de uma depreciação cambial, por identidade macroeconômica, os déficits nas contas externas aumentaram. Então, sim, ele ganha pelo que ele prometeu. Agora, achar que, na minha opinião, que esse é o caminho para endereçar as contas externas é, de certa maneira, um erro estratégico. É um novo paradigma, né? Nós vamos ter que aprender de novo. Tudo isso. Essas medidas em cursos, né? Até vou aproveitar que o professor com a gente, olhando, né, para essa. A gente até comecei aqui falando dos desafios da China, desafios nos Estados Unidos. Esse barulho, muitas vezes, ele pode até servir ali para ofuscar alguns tipos de problemas mais estruturais da economia. Professor, primeiro entender também, né, se você concorda, compartilha desta visão, para a gente depois entrar um pouquinho mais sobre os desafios da China. Olha, Paula, eu não poderia discordar mais, não é? Porque eu acho o seguinte, embora Trump tenha atendido a demanda da sua base eleitoral, levando em consideração que ele tem aí mais 1 ano e meio, com esta lua de mel, que provavelmente não vai se renovar, o que nós observamos... Muitas afirmações. Elas são importantes por uma razão, né? Porque se você olhar, ele conseguiu, num período curto de tempo, desconstruir uma ordem internacional de comércio que começou a ser construída depois que os Estados Unidos ganharam e da qual eles foram os principais beneficiários. Não há dúvida disso, não é? A questão do dólar, a questão de todo o processo internacional. E o que a gente nota é que quando o Trump tentou levantar o seu braço contra a China, ele tomou uma bela pedalada ali e entendeu que não poderia, justamente com aquele que era o seu objetivo desde o início, ter esse tipo de reação. E o que a gente viu nesse processo todo foi uma série de blefs, um atrás do outro, né? Até que se criou aquela frase, né?
Trump always chickens out, não é? No final, Taco. porque justamente a gente nota que essa é uma técnica de negociação dele, de colocar na pressão e depois tirar. Isso funciona, Paula, na Europa, né? Porque os europeus não têm soberania há muito tempo, né? Perderam a sua soberania na questão justamente do fato de terem ali a necessidade de bases militares dos Estados Unidos, entraram numa guerra que não lhes faz nenhum sentido, ali contra a Ucrânia, contra a Rússia, justamente um vizinho que sempre terão e que não querem conversar, porque tem ali a pressão do passado, e que a gente nota que Trump conseguiu, num pouco curto de tempo, fazer com que uma ordem internacional que estava funcionando com os seus problemas, viesse a ter alguns problemas muito maiores. Discorda? Completamente, assim, do começo ao final. Do começo ao final. Se você tem um cara que compra o seu produto, tá? E você pega esse dinheiro, esse superávit do mundo e dos Estados Unidos, compra esse produto, que é $1 trilhão, e se arma e começa a se preparar para atacar o outro, você não quer que o outro aumente a tarifa? O livre comércio serve para dentro de casa. Se o outro tem uma tarifa de 50, no mínimo, só pela teoria dos jogos, você também teria que aplicar 50 nele. Então, pronto, já fiz o meu argumento. Veja, eu acho que o livre comércio é importante. Mas quebrar um paradigma onde a gente fala que se você gasta demais, você vai importar mais... Ele vai ter que ser austero. Ele vai ter que ser austero. O tripé de gastar menos é óbvio. Isso. Ele vai precisar fazer, senão ele vai quebrar. O livre Mas ele pelo menos já sim. começou. O mundo deve hoje 400% do PIB, 350%. Tá? Então, a gente precisa, a 4,5%, 5% ao ano, a gente precisa de 20 trilhões só para pagar juros. Que seja metade do juro, que seja 10, 12. O PIB do mundo é 80, entendeu? Então o mundo está quebrado faz muito tempo. A gente precisa se ajustar. O inimigo do outro lado não pode estar se armando para te enfrentar. Todo mundo tem que estar cooperando. Mas como é que eu Você vou não pode ter uma taxa maior que o outro. O que ele está fazendo é alinhar as taxas. Como é que eu vou me ajustar se eu solto um Big Beautiful Bill e vou aumentar o déficit fiscal? Não, ele pegou o poder e agora ele vai tentar cortar. Continuar com isso, cortando lá com os gêniozinhos lá. Mas política fiscal expansionista? Esse é um problema, inclusive, antigo até. Vai ter que fazer o ajuste, não tem jeito. Vai precisar cortar. Ele pegou a liberdade, entendeu? Ele vai conseguir ter receita agora por causa da tarifa e ele vai precisar cortar, senão ele vai quebrar. O mundo está quebrado. E segundo o Congresso, ele não consegue, com a tarifa, cobrir o déficit que ele vai fazer. Não, é claro. É tudo uma jogada de que pratos vão estar se mexendo o tempo todo. Fluxos. Você traz essa questão do fiscal e a gente até comecei falando sobre isso, sobre esse desafio, inclusive, dos Estados Unidos. A China, professor, nesse sentido, a gente já viu até se desfazendo de títulos públicos ali dos Estados Unidos, da dívida. Mas a China também tem ali, acho que questões, né? Quando a gente discute muito aqui, tem questões da China. O jogo talvez seja um pouco mais silencioso, ali, duro, mais calculado, talvez, a ponto de não deixar transparecer tanto esses desafios, como a gente vê ali mais nítido, talvez, nos Estados Unidos. A gente sabe que a China tem um baixo consumo interno, tem toda uma questão de crise imobiliária, fuga de capitais. Numa disputa onde estamos falando aqui, né, em que muitos saem perdendo, por que o Washington e Pequim, eles acabam adotando estratégias tão distintas? Veja, Paula, porque são dois sistemas políticos e econômicos completamente diferentes. E você querer comparar banana com laranja não faz nenhum sentido, né? O que importa é que você tem que aprender a estudar também como a laranja funciona para você falar da banana, né? Para falar melhor da banana e para falar melhor da laranja, você tem que conhecer. O grande problema é que a turma no Ocidente, infelizmente, tem um descaso intelectual, muitas vezes, de aprender como funciona o sistema chinês. Eu vi que você começou falando que a China está patinando nesse processo todo, mas existem algumas coisas. O CEO da NVIDIA falou ontem, mais de 50% da inteligência artificial no mundo hoje em dia é estudada pela China. A próxima grande disrupção que você observa na questão econômica e tecnológica não vem dos Estados Unidos, vai vir da China. Não é? Então, o que você nota é que os chineses fazem a lição de casa com uma perspectiva de longo prazo, que o cenário eleitoral de 4 em 4 anos, que você tem nos Estados Unidos, que você tem no Brasil, não permite ter. Então, o que nós notamos é que Trump é resultado de um cenário que você vê quando a gente pensa que os Estados Unidos da América, que sempre fala da Constituição, dos 250 anos de Constituição, um presidente chega numa série de decretos, altera completamente aquele quadro.
Isso é pior até do que um regime ditatorial que você não veria sendo acontecendo em outras partes do mundo. Então, eu acho que o que você tem nesse processo todo é que levar em consideração que o mundo enfrenta problemas resultantes de uma pandemia que não resolveu, problemas resultantes da guerra na Ucrânia que também não resolveu. Aliás, foi trágico e tem sido trágico para a Europa, porque a Europa vai fazer assim uma transferência de renda de quase $1 trilhão por ano por uma questão armamentista, por uma questão de energia que não precisava fazer. E aí a gente nota que em 2, 3 anos a gente pode estar justamente numa situação muito pior, porque aqueles agentes que sempre se beneficiaram estão fazendo com que o regime global piore, não só para eles. É por essa razão que é interessante você pensar. A China hoje em dia é o grande defensor do multilateralismo, da conversa, não é? E você vê os Estados Unidos que formaram todo esse sistema indo contra isso. Um país que está quebrado, né? Se a gente pensar que no ano passado gastaram mais pagando juros do que gastaram com defesa. A China está bem mais quebrada do que os Estados Unidos. Aí eu vou colocar um ponto que eu concordo mais com o Roxo. Apesar de nós morarmos, eu ter morado na China e você estar morando na China, a China não play fair. Ela não joga fair. Mas quem joga limpo? Não. Espera um pouquinho. Me explica os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos jogaram limpo? Ela manipula o câmbio. Ela manipula o câmbio. Os Estados Unidos não manipulam o câmbio. O dólar é deles. Sim. A conta capital... Não, mas espera aí. Não, calma. O que foi aquela flexibilização quantitativa que o Bush fez que desvalorizou que desvalorizou 40%? A China também fez. A China também fez. Mas não para por aí. Mas calma, que é importante dizer isso, né? Porque as pessoas falam isso e não olham exatamente como o sistema no nosso funciona. Nós fizemos, os Estados Unidos, a Europa seguiu depois, Japão também fez aquela desvalorização de 40% do câmbio e manipulou a sua própria moeda e todo mundo padeceu com isso. Então, as pessoas vão falar, não, a China manipula o câmbio, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa de uma forma muito pior. Mas e muito mais intensa durante uma crise global. Mas aí só permita uma reticência. Primeiro, existe uma coisa chamada na China que é repressão financeira. A taxa de juros, agora não porque está com deflação, ela é artificialmente baixa, a conta capital é fechada, os salários sobem aquém da produtividade, existe subsídio de energia, então tudo isso... Dumas. É uma maneira. Não sou nem eu que estou falando. Mas eu só quero te São fazer dois uma chineses que saíram no China World Economy. Eles falando que tem esse problema na China, que ela não play fair. É só você olhar duas coisas. Nos últimos 10 anos, 50% da população americana empobreceu. 50% da população chinesa enriqueceu. Alguma coisa os chineses estão fazendo de certo. Conta capital fechada, mas repressão financeira, assim é fácil. Porque o chinês não é tão estúpido ao ponto de nós fazermos aquela implementação de um consenso de Washington que abriu o Brasil para uma economia global e deixou o Brasil completamente aberto. Então a gente não pode defender que ele defende o multilateralismo. Como não? Como que ele defende o multilateralismo se ele fala, eu vou colocar todas essas nuances no meu controle aqui? Mas o controle do seu capital, do seu mercado controle doméstico, do meu capital. Mas isso faz parte de todo mundo. Os americanos fazem a mesma coisa. Conta capital fechada, desde a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, a maior parte dos países são abertos. Não, e muitos países deixam fechado justamente para não ter de enfrentar essa exposição global. Na Europa, nos Estados Unidos e nos tigres asiáticos são abertos. E esse ponto que vocês trazem... Mas é bom discordar, Mas veja, qual é o ponto? O fato de o Brasil ter se aberto tanto nesta questão do consenso de Washington com a conta capital, tudo isso, é que faz com que o Brasil hoje em dia não tenha a menor possibilidade de administrar suas contas. Mas isso é uma democracia. Mas não é uma democracia, isso é uma falta de inteligência com relação ao destino do país. Mas eu não posso chegar e fechar minha conta capital. Isso foi uma imposição do consenso de Washington que muita gente... O consenso de Washington falou abre... Tailândia, Malásia e Indonésia entraram numa crise em 1997 e 98. A China iria abrir a conta capital, sofreram um sudden stop. Existe na China, sim, o que a gente chama de capitalismo de compadres. Os bancos são braço parafiscal da legitimidade do Partido Comunista Chinês. E você está cheio... Existe cheio de non-performing loans lá. Na hora que a primeira carta começar a cair, esse castelo de cartas Mas a conta capital é fechada, é proibido você sair.
Mas é Então é uma difícil quebra a carta interna. cair. É uma quebra interna. É uma Mas quebra todo interna, mundo mas está eu me devendo para viro. todo mundo. Ô, Eu me Tomás, viro. Eu acho eu até engraçado quero... que Eu a preciso... própria... O senhor acredita na estatística o próprio- chinesa? O senhor Você acredita? acredita em qual estatística que você está falando? Conheço bastante Porque se ele estatística. disser uma Conheço coisa, bastante. Mas é uma coisa, se você... Conheço bastante a estatística Quantas americana. vezes Sei a aonde está China- errado e mas onde quando está a- certo. E a mas brasileira quando- não, também. eu vou lhe dizer uma A coisa. chinesa, nem Quando que a China 0%. A China já quebrou 6 vezes pelos economistas do Ocidente. Ó, O esse senhor é um tema, confia? Eu vou esse é um repetir a tema que eu pergunta. quero, A pergunta- eu eu não quero preciso- O senhor me seguir depois do respondeu com intervalo. qualquer coisa. Eu lhe O senhor respondi- confia ou não confia Eu na confio. estatística chinesa? Eu confio. Que bom. Eu confio. Eu Porque vou- a China, professor, depois de eu 6 quero- previsões, não quebrou. Eu quero entrar mais na questão... Olha, estamos juntos, moramos lá. Aham. Então entendemos. Eu quero entrar até um pouco Entendemos. mais sobre os desafios das duas potências, mas acho que vai muito em linha até o que eu abri aqui falando, né? A gente tem ali a sensação de que está todo mundo jogando o mesmo jogo, mas cada um tem a sua regra e quer fazer a sua regra valer perante aos demais. O painel BMC vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta aqui no painel BMC. Neste bloco especificamente, quero falar um pouco mais. Trump estendeu aí por 90 dias a trégua comercial com a China, né? Falou também sobre a necessidade ou a vontade, inclusive, de que a China quadruplicasse a compra de soja americana. Roberto Dumas, esse pedido de Trump, a gente sabe que ele pode, de alguma forma, redesenhar rapidamente o comércio agrícola global. O Brasil, na sua visão, né? O quanto isso pode ser impactante para a gente e se o Brasil deveria se posicionar de uma forma a tentar buscar um alinhamento até mais próximo ali dos Estados Unidos para proteger a sua fatia do mercado, mesmo que isso signifique contrariar Pequim. Em que pese todo o problema político do tarifaço, etc., se a gente pegar Trump 1, tem o gráfico até, muitas vezes a gente já mostrou aqui, que quando os chineses pararam de comprar agronegócio na época de Trump 1 dos Estados Unidos, passaram a comprar do Brasil. Trump 2, não estou dizendo que não tinha cota, tinha cota. Agora ele falou, eu quero que você quadruplique a soja. E o problema da soja, quer dizer, não é que é o problema da soja. 2018 e 2019, eles tiveram que dizimar milhões de cabeça de porcos por causa da febre suína. E a febre suína, não entendo de veterinário, é um vírus por causa da lavagem. Então o Partido Comunista Chinês, junto com o Ministério da Saúde, falou, porco não pode comer mais lavagem, tem que comer ração. Ração vai o quê? Vai soja. Então nós bombamos de vender soja. Agora os Estados Unidos percebeu isso e falou, eu faço um acordo desde que eu quadruplique. Por que eu não fiz esse acordo já no Trump 1? Por que eu não saí na frente? Eu tomei uma tarifa de 10%, fiquei berço esplêndido, como diz o hino, e aí eles foram negociando. Agora toca ter que buscar terceiros mercados para carne, para café, para outras coisas mais. Mas perdemos o timing. Ou seja, quanto mais tempo demora, pode ser que a culpa não seja nossa, pode ser que a culpa seja política, etc. Quanto mais tempo a gente demora para fechar um acordo, mais o acordo vai vir sem possibilidades. Porque eu fechei um acordo com você, você vai comprar minha soja. Eu fechei um acordo com você, você vai comprar meu milho. Eu fechei um acordo com você, você vai comprar minha carne bovina. O que sobra para o Brasil que eu estou no final da fila? Professor, até que ponto a China estaria disposta a ajustar as suas compras de soja para atender aí uma demanda americana no sentido de uma negociação sobre as tarifas? A grande questão, Paula, é sempre se os Estados Unidos e a China podem aí leiloar o Brasil nesse processo todo. Isso é uma possibilidade que pode acontecer justamente em razão do interesse comercial que você tem entre China e Estados Unidos. Agora, o que você viu anunciado é que a China disse que absorveria uma grande parte disso que o Brasil vende, que os Estados Unidos gostariam de vender para a China. Então, acho que o cenário não é aquele de esperar no fim da fila, até porque eu gosto de recordar aquela frase do Kissinger, que dizia que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo é fatal, justamente porque todo mundo que quis fazer acordo só tomou na cabeça. A China, a Índia levou agora a possibilidade de levar em 50%, o Japão e a Coreia também foram fazer acordo, também saiu pior do que eles imaginavam. Então, a questão é que Trump não entende uma linguagem de amizade.
tem que ser uma de confronto nesse processo todo. Agora, no Brasil, a gente gosta de achar que nós somos fracos, justamente porque nós não construímos, e aqui eu estou completamente de acordo com ele, com o professor Dumas, quando ele fala, a gente tem de construir uma rede de proteção global. Né? O Brasil tem que vender para a Malásia, tem que vender para a Indonésia, tem que vender para todo mundo, para ter esta possibilidade global. E é o que os chineses fizeram. Ao longo do tempo, você vê a China se tornando o principal parceiro econômico de mais de 130 países e territórios do mundo. Isso é uma construção que lhes dá um peso. O Brasil deveria seguir a mesma rota, ao invés de ficar nessa dependência, porque nós somos concorrentes diretos dos Estados Unidos do mercado chinês. Não resta dúvida sobre isso. Poxa, todos negociando, menos o Brasil. O governo brasileiro adota aquela narrativa, né, até de tentar minimizar a importância dos Estados Unidos, dizendo que a China é a nossa maior parceira comercial. A gente sabe que sim, em termos de volume também é significativo, mas um rompimento com os Estados Unidos também traria aí, de fato, um impacto para a nossa balança comercial. Queria que você trouxesse um pouco da sua visão, se você acredita que nós estamos, de fato, entrando muito mais no campo ideológico, perigoso, onde o Brasil pode acabar perdendo mais do que os outros. Na verdade, a gente exporta muito para a China, mas produto com uma margem muito baixa, né? É produto primário, commodity, né? Para os Estados Unidos a gente exporta coisas muito mais industrializadas, com uma margem e um valor de riqueza muito maior. Além disso, os Estados Unidos é o maior investidor do Brasil, né, que é mais importante ou tão importante quanto a balança comercial, né? Então, se você vê o gráfico dos investimentos, você percebe qual é a real importância dos Estados Unidos para o Brasil. Eu acho que a gente não deveria estar tendo essa discussão. É óbvio que a gente tem que fazer um acordo com os Estados Unidos. Eles mandam no mundo, esse é o poder real. Até agora foi blá 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 conversa. Agora nós vamos ter que ajoelhar na frente do Trump e pedir desculpa, Sr. Trump. Quanto mais tempo demorar, pior. E é político, a solução é política. Nós já sabemos, são 3 coisas que tem que mudar e vai ter que mudar. Entendeu? Por isso que a bolsa está porrando hoje no Brasil. Porque descobrimos que vai ter um monte de gente de direita para ser presidente no ano que vem e a chance da gente ter uma mudança no padrão de gestão, para um padrão de gestão mais austero, que o mundo precisa, porque o mundo está devendo 400% do PIB, vai vir no Brasil. A Argentina, quando se percebeu isso, ela subiu, mesmo antes do Milei ganhar 150% de alta. Então, e que o tá Brasil com o PIB crescendo 5,5%. Exato, então esse é o taco que no final está conseguindo colocar o mundo na linha e o próprio principal parceiro dos Estados Unidos vai ter que se ajustar, está se ajustando e tudo bem. Né? Não precisa nem se humilhar, é só se ajustar. Fala, professor. Eu acho que não, né? Eu acho que a gente não precisa se humilhar nesse processo todo. Afinal, os dois são países soberanos e o fato de Donald Trump ser presidente dos Estados Unidos não significa que ele possa fazer o que ele quiser nesse processo todo. Eu acho que existe toda uma comunidade internacional que tem falado isso nesse processo todo. Mas é importante lembrar uma coisa, né? E você mencionou os Estados Unidos são um grande investidor no Brasil. Não se esqueça que uma das lições que a gente sempre aprende é que comércio é um dos melhores tipos de investimento que você pode fazer num país. Segundo lugar, a gente exporta commodities porque o Brasil não faz a lição de casa para evoluir na questão de agregação de valor. Por quê? Porque uma grande interessante... Claro que a gente exporta outras coisas, mas não para a China. Mas vamos pensar na amplidão, né, do comércio brasileiro. E o que é importante enfatizar aqui... Quantos aviões a China compra do Brasil? Eu não sei. Quantos os Estados Unidos comprou? Bastante. Mas quantos? Tem uma fábrica em Harbin. Você tem a presença da Embraer em Pequim. Em Harbin, Embraer. Não vamos esquecer dessa questão aí. Mas é importante lembrar aqui, Paula, de que o comércio é que favorece aí, é o melhor tipo de investimento que você faz. Agora, qual é o erro do Brasil? Isso aqui é importante enfatizar. É que o lucro do campo no Brasil não fica no Brasil, fica na mão das tradings, que são empresas estrangeiras, e todas elas não têm, elas financiam a produção, tudo isso em alguns processos, mas o dinheiro não fica no Brasil. Então o que a gente precisava ter é fazer lição de casa, criar sua própria trading, ter uma presença internacional, não ficar promovendo o comércio para empresas que não são brasileiras nesse processo todo. Agora, tudo é questão de perspectiva, é uma questão de longo prazo. Eu acho que o Brasil precisava entender isso. E olhar para o BRICS, e aqui é sim o equívoco do Lula, não é, como presidente da República. O Lula gosta de achar que tudo é negociação política.
Ele politizou o Mercosul, politizou o Unasul e quer fazer a mesma coisa com o BRICS. O BRICS não é um bloco político. O BRICS existe? Não é um bloco político. Tanto existe que uma das grandes coisas que a gente observa é a participação crescente do comércio entre a BRICS, inclusive mas o Xi na Jinping troca nem veio entre... Mas o fato do presidente Xi Jinping ter vindo ou não, ele mandou o primeiro-ministro da China, que é a mesma coisa, e não podemos esquecer também que pior do que essa situação foi a forma como os europeus foram tratados ali no encontro, porque a Europa quis dar a lição de moral para os chineses. Eles falaram, não é assim que funciona no comércio internacional. Então, é muito complicado a gente pegar essas narrativas. Não, o Xi Jinping não veio, o BRICS não é importante. Claro que é importante. BRICS? Quanto que ele gera de negócios reais, o próprio BRICS? Mas o BRICS não é um somar bloco. O PIB dos países. Mas o BRICS não é um bloco, não é a União Europeia, é um acordo, é um framework de trabalho de países do sul global. É a mesma coisa se a gente disser, quanto é que o G7 atua? Ninguém pode dizer isso. Eu fecharia o G7. Não é? Então são coisas... É tudo dinheiro do Estado sendo gasto. Então são coisas importantes aí a lembrar. Nesse sentido, o professor até trouxe aqui a questão, levantando aqui a questão do posicionamento até do Brasil, né, em relação ali ao BRICS. Professor, até vou entrar um pouco professor? nessa... Professor Roberto, ou professor Marcos Vinícius, perdão. Nesse sentido, você está falando da força da China, mas a China também já usou a questão do comércio ali como uma arma, como igual os Estados Unidos agora, só que não fez tanto barulho, né? A gente viu ali com o Japão, com os minerais raros em 2010, com o próprio Estados Unidos, há, né, ali muito até em relação à questão de embargos quando acontece e acabam regulando preços. Essa discussão, né, em relação a subsídios, oferta, controle ali de preços para moldar o mercado. Eu queria entender um pouco da tua leitura. Não seria, talvez, ingênuo da parte do Brasil pensar que, se for conveniente, Pequim não fará o mesmo contra o Brasil, contra nós? Mas, Paula, isso faz parte do comércio internacional. A Europa usa invariavelmente a questão ambiental quando quer sancionar o Brasil. Verdade. Os Estados Unidos usam outras questões para a mesma coisa. Isso faz parte do comércio internacional. Por isso que você tem uma organização, por isso que você tem uma Organização Mundial de Comércio, que, recorde-se, começou a ser dilapidada no primeiro governo Trump, seguido pelo governo Biden. Juízes de apelação. Não é? Essa é uma questão importante, né? Porque não tem juiz de apelação. Não serve para nada. A organização não serve para nada quando você... Se ela não servisse para nada, os Estados Unidos não teriam aí todo um esforço para dilapidar. Deixou de servir, já serviu. Já serviu, mas extremamente... você está faltando com juiz de apelação. Mas é claro, porque o governo dos Estados Unidos utiliza deste mecanismo para acabar com a questão... Não, ele vai sair, ele vai deixar de pôr o dinheiro todo, ele paga tudo lá, ele vai sair. É nesse ponto que atualmente é temporal. A Organização Mundial do Comércio está capenga porque você não tem juízes de... Porque autoridades governamentais perderam o poder. Se a organização é tão ruim, por que o Trump ainda não anunciou a saída da OMC? Vai anunciar. Mas não precisa sair. Não tem juiz de alegação. Mas o problema é que você precisa dos Estados Unidos na aprovação. Por isso que ele não aprova. E não sai. Ele não sai. Se a organização não fosse importante, ele já teria saído. Chegamos a um dilema do tipo: quando ele for importante, eu aprovo. Quando ele não é importante, eu não aprovo. Então, mas Por então enquanto saia. ele não aprova. Então não é importante. Então saia. Ele Se não sabe sair, ele pode usar como manejo. Mas é claro, porque a organização é importante. Não está importante. Discussão Por causa... Não é semântica, porque se os Estados Unidos não está importante juízes, agora. Claro. Agora não está. Porque senão nós poderíamos entrar com um argumento, mas eu não tenho juiz de alegação. Não tem arbítrio. Não tem livre, não tem arbítrio ali. Então, agora não funciona. E a razão por que isso acontece? Porque os Estados Unidos, já estamos entrando no looping aqui, porque os Estados Unidos não elegeram, não deram o ok para o acordo do juiz de como é que fala? Sim, de apelação. Do juiz de apelação. Isso daí, ele fala, por que ele não sai? Porque quando for do interesse dele, ele coloca o juiz de apelação. Então, falar agora, então vamos usar o argumento temporal. Temporalmente, agora, não faz menor sentido a Organização Mundial do Comércio, porque não tem juiz de apelação, por causa dos Estados Unidos. Uhum.
Dumas, o professor até estava falando ali em relação à questão do BRICS, né? Por ser um bloco que tem que focar mais nas questões comerciais, de fato, e não ideológicas, e a gente tem visto o Brasil colocando muitas vezes a questão ideológica. Nesse sentido, até a China acaba sendo até mais pragmática, vamos dizer, do que o Brasil, porque ela tem olhado e respeitado os interesses comerciais, né? E também sentado para negociar com Donald Trump. Eu queria entender um pouco da tua leitura. Até onde, né, o Brasil ele vai insistir ou deve ir por este caminho de colocar as questões ideológicas do alinhamento dos países do BRICS e não sentar à mesa para tentar trazer uma solução? Tem que ser absolutamente pragmático, não precisa ser ideológico. Veja o pragmatismo da China e o pragmatismo da Rússia. O Brasil levantou a cabeça e falou, não quero mais o dólar. A China não abriu a boca, não falou nada e está diversificando a reserva internacional. A Rússia está diversificando a reserva internacional e o Brasil sai gritando que não quer mais dólar. Para que isso? Para que isso? Diversifique sua reserva se você acha que birra etíope e real iraniano é melhor do que dólar. É o que a gente sempre fala. Se você acha que o real iraniano... Monte um portfólio, como nós já falamos aqui. Monte um portfólio de rúpia da Índia, de rublo russo, real iraniano, birra etíope e real brasileiro. E abandone o dólar. Ninguém bota arma na minha cabeça, fala minha soberania. Ninguém bota arma na minha cabeça e fala você tem que aceitar o dólar. Ora, eu adoraria se você aceitasse meu real. Perfeito. Agora, pega o real e vai em algum lugar e compra um chiclete num duty free. Como é que funciona? Ou um birra etíope. A gente só quer liquidez, né? Esse é um ponto interessante. Eu quero me aprofundar também um pouco mais na questão da disputa tecnológica, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, para não interromper aqui o raciocínio, você que está acompanhando o painel BMC, continue com a gente. Voltamos em 2 minutos. Estamos de volta aqui no painel BMC. Quero retomar a nossa conversa falando um pouco mais sobre a disputa tecnológica. Está ganhando aí um novo capítulo, né? Inclusive a gente vê NVIDIA e a AMD aceitando repassar 15% da receita na China ao governo americano. A gente viu Pequim tendo aí uma reação, colocando ali uma orientação, professor, às empresas para evitarem de comprar os chips da NVIDIA. Vou começar com o senhor, Marcos Vinícius de Freitas, professor. Para você, quando a gente olha, né, para esse sentido, é um caso isolado ou pode ser um sinal de que nós estamos entrando numa era de negociações, talvez pouco convencionais, onde as empresas cedem margem para atender ali, cedem margens econômicas para atender estratégias do governo? Você vê também que até o próprio anúncio da Apple de investimento nos Estados Unidos faz parte desse pacote, né, que você tem observado. Mas o CEO da NVIDIA falou uma coisa muito interessante, né, Paulo? Ele falou que a China produz, a maior parte da produção de inteligência artificial hoje em dia acontece na China, justamente em razão do fato de que a população está envelhecendo e vai precisar mais ainda da inteligência artificial para manter a produtividade elevada como grande fábrica global. E também um outro aspecto interessante, até para lembrar, a partir deste semestre, a partir de setembro, as crianças com 5 anos de idade já começam a utilizar a inteligência artificial em sala de aula. Então você vê que os chineses estão avançando muito nesse aspecto. Não é? E claro que eles têm o problema do chip, tem o problema de uma série de coisas que ainda os Estados Unidos têm uma preponderância global, porque tem ainda as melhores universidades do mundo, e os chineses já conseguiram emplacar 2, o objetivo é que daqui a 10 anos tenham 5, nesse processo todo. Mas é aquela história que o CEO da Apple falou, né? A China produz 1 milhão de engenheiros por ano, e a capacidade que você tem tecnológica na China, você não consegue reproduzir nos Estados Unidos. Então, por mais que o Trump tente fazer este processo de reverter isso, os chineses têm muito claro de que, quando se trata da 4ª revolução industrial, eles não podem perder o trem, não podem perder o rumo, porque eles perderam isso na Revolução Industrial e sabem todas as consequências disso. Que, aliás, está no 20º Congresso do Povo. É verdade. Congresso Nacional do Povo, inovação... E pegando o gancho de inovação, o Roxo, a gente fica talvez muito claro, né, que essa guerra ela não é só comercial,
ela tem questões geopolíticas, mas também interesses tecnológicos. Qual leitura que você faz sobre o papel dessa questão da inovação e da segurança nacional nesse tipo de confronto? A China, de fato, tem tido um desenvolvimento extraordinário na parte tecnológica. De fato, muitas inovações na parte de tecnologia, de energia, de carros elétricos, né? A gente até fica assustado, né? A BYD, né, tá invadindo aí São Paulo, Brasil. Eu que moro na zona sul aqui de São Paulo, vejo várias lojas. Me parece até que alguns chips, né, foram encontrados lá com comunicadores um pouco duvidosos, assim, que reportavam dados e informações lá para a China de alguma maneira. Então, assim, é perigoso, mas de qualquer maneira, a internet não tem como fechar. Essa concorrência das empresas, ela vai continuar. O que a gente, como consumidor, precisa fazer olhar a origem do produto, olhar se ele está conectado com algum tipo de chip, alguma coisa assim. Os governos, eles vão ter que diminuir os seus orçamentos por causa da austeridade que nós já falamos aqui, o endividamento e tal. Eles não vão ter como fazer essa proteção, essa segurança, né? Então, o mundo está se tornando uma peneira, né? A gente vai ter a internet do Elon Musk no celular aí, em poucos meses já vai estar disponível aí. O Brasil está querendo proibir, mas não sei nem se vai ter condição tecnológica para isso. Então, assim, eu acho que cada família vai ter que cuidar da sua própria segurança tecnológica, né? Nesse sentido, só rapidamente, a gente lembra que também os Estados Unidos já foram acusados ali de usar tecnologia para espionagem. Teve o caso do famoso Snowden também, né? Do Edward Snowden. E como equilibrar? O GPS. O GPS pertence ao Pentágono. Ele sabe exatamente tudo onde que a gente você está está fazendo hoje é gravado e as pessoas estão vendo. A gente tem que viver como se estivesse escrevendo a própria biografia. Pode olhar tudo. Porque é engraçado. Sua mulher também pode? Pode. Olha. Porque é engraçado, eu ouvi. Ela tá me vendo, então pode. Eu vi o mesmo argumento na televisão britânica. Não, os chineses estão espionando onde eu estou indo. Eu falei, aí o cara falou, mas quem é que tem interesse sabendo onde você está indo, meu filho? Não é nessa história toda. A vida é tão mas quem é que tem interesse nisso? Mas faz parte do processo, né, Paula? A tecnologia. Dá para pensar numa possibilidade de ter, de fato, um equilíbrio entre essa narrativa, né, a narrativa entre a proteção e o interesse estratégico? Em que sentido? No sentido dessa questão de usar a tecnologia para espionagem, né? Paula, desde o momento em que a internet foi criada, todos os dados que você tem estão registrados. Né? A conversa de celular, eu sempre fico surpreso como eles conseguem ouvir gravações de 5 anos atrás que você fez. Então, um dos grandes desafios da sociedade moderna é que nós, de fato, sacrificamos a questão da privacidade. Não existe privacidade, a pessoa que achar que tem algum tipo de privacidade, só se ela não usar a internet, não se comunicar com nada, não tem conta em banco. Lembro da história da Huawei. Do Bolsonaro. Falou, a Huawei não pode entrar. Gente, mas a Huawei já está aqui há 20 anos. Sim. Se ela quisesse pegar alguma coisa, ela já teria pego. Ô, Dumas, entrando nessa questão desse modelo, né, que a gente está vendo até dessa negociação, que foi, né, um caso até a parte tecnológica ali, e ter essa possibilidade desse acordo entre Estados Unidos e China acabou surpreendendo. É um modelo que, de fato, pode se espalhar, de repente, para outros setores, não para a gente ter, talvez, uma taxação única ali entre Estados Unidos e China, mas usar deste exemplo até para se espelhar e fazer essa negociação por setores? Veja, é importante agora a gente começar a pensar em outros setores. Por exemplo, que setores nós estamos pensando? Primeira coisa que a gente fala, a laranja saiu, a aeronave saiu, graças a Deus não estamos com problema aqui. Mas o problema está na carne bovina e no café. Café, 30% do que a gente exporta vai para eles. Ora, mas a gente pode abrir outros mercados na Arábia Saudita, no Kuwait, na Argélia, etc. Carne bovina, por exemplo, nós exportamos 10%, mas nos últimos 70 anos os Estados Unidos tiveram o pior abate que ocorreu, então eles precisam da carne bovina. Mesmo que não precise, você tem outros mercados, só que a gente demora para negociar, deve ter negociado isso antes, não ficar dependendo num país só. Eu posso ir nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, no Egito, na China, que é o maior comprador de carne bovina
que a gente entende por seguido dos Estados Unidos, e agora também no Japão. Ou seja, mas agora nós estamos correndo atrás do prejuízo. Quantas e quantas vezes nós viemos aqui e falamos, gente, vocês não podem ficar dependendo de um país só. Agora estamos saindo correndo atrás do prejuízo. Corre! Paciência! A tarifa não é tão alta. Como que não é tão alta? 50% na minha cabeça? Inviabiliza o negócio. Sendo que eu tenho déficit em conta corrente, nas contas externas. Ah, mas tirou isso, tirou aquilo. O Haddad, por todos os motivos do mundo, não conseguiu falar com o Bessent. Ou seja, o negócio está complicado. Chega num acordo com a Coreia do Sul, chega num acordo com a Índia. Ah, mas está pior. Não, ninguém tomou 50% na cabeça. Ainda mais com déficit. Com a China foi 125, mas tem um problema que ficou para 30 com mais 20. 50% com déficit, tem alguma coisa muito errada aqui entre Brasil e Estados Unidos. Não merecemos apanhar do jeito que nós estamos apanhando. Perfeito. Poderia ter feito a lição de casa antes, mas não. Agora sai atrás do prejuízo. E como eu falei, todo mundo está fazendo acordo bilateral e talvez não sobra. Falou, olha, a carne bovina que eu falei que ia comprar de você, eu já vou comprar da Austrália. Eu vou comprar do México, eu vou comprar do Canadá, se bem que do México vem o boi em pé. Mas acontece isso. Roxo, a gente vendo chips aí nessa, talvez, né, até os menos avançados entrando nessa guerra aí política e comercial. O que impede, então, talvez a gente pensar minério, petróleo, outras commodities brasileiras acabarem virando uma arma aí nesse jogo? Primeiro de tudo, assim, os Estados Unidos, principalmente, eles querem ir mudando um pouco o padrão, né, do próprio industrial americano que quer produzir, terceirizar na China, para que vá, de fato, achando outras alternativas, exatamente para não haver essa dependência que os Estados Unidos acabou gerando, né? Ele depende mesmo da China hoje, né? Então, essa foi a mudança que foi sendo feita. Com relação ao Brasil, está muito claro, né, o que é necessário ser feito para que a negociação prossiga, né? Então, tá lá, são 3 itens, são itens políticos, nós temos que falar sobre isso. Não dá para falar, eu só falo de economia, não falo de política, porque as coisas se encontraram, né? O fato é esse. Então, a gente deve sim negociar da melhor maneira possível, mas como o professor falou, a gente não consegue nem marcar a hora com o Bessent, né? Marcou a hora, mas foi desmarcado em cima da hora, né? Então, a alternativa que a gente tem de fato é abrir a internet para qualquer um poder dar a sua opinião, né? Soltar aquelas pessoas presas lá, mudar o foro, tá certo? Para que seja uma coisa normal, para que o Brasil não fique refém de 11 pessoas. Isso é ótimo para o Brasil, nós vamos fazer isso e nós vamos conseguir livrar as tarifas. Enquanto isso, vamos achar alguém que coma carne como os Estados Unidos não vai achar, porque é o maior consumidor do mundo é os Estados Unidos. Já vendemos o máximo que a gente pode para a China e outros países que também vão ter que ter austeridade, gastar um pouco menos, porque estão em depressão, estão em deflação, né? Então, todo mundo vai ter que gastar menos. Então, não tem como perder esse mercado. Não tem substituto. O Lula já disse que não vai ceder sobre esses pilares, professor. Olha, Paula, vamos pensar assim, o chinês tem um ditado que eu gosto muito, que é o de você dar um tiro na galinha, matar a galinha para assustar os macacos. Se nós pensarmos na questão do BRICS e no processo de consolidação do BRICS, esse crescimento, este desenvolvimento e a questão da China se transformando aí na grande economia mundial, a Índia, que tem os seus inúmeros problemas, mas também avançando, tudo isso, o Brasil é o weak link dessa história toda, é o elo fraco, porque o Brasil tem uma dependência histórica dos Estados Unidos, tem uma subserviência intelectual e uma subserviência econômica com relação aos Estados Unidos e uma falta de capacidade de articulação do seu governo internacionalmente falando. Falamos muito bem a respeito do Itamaraty, mas a gente vê que, por exemplo, quando os Estados Unidos anunciaram as medidas contra a China, o presidente Xi Jinping, na semana seguinte, foi visitar 3 países para garantir a relação comercial com eles.
Exatamente. E é isso que o governo brasileiro tinha de ter feito. Isso, Não é? E era isso que o governo brasileiro, o presidente Lula, tinha que ter pegado o avião e falou: ó, quem compra isso? Ficamos Quem é a gritando atrás da alternativa? ambulância. Então, esse que é o problema nosso de falta de estratégia. Claro que existe toda uma subserviência que a gente acha, não, os Estados Unidos são a plataforma, e é importante para o Brasil, mas a gente precisa entender que os Estados Unidos, para nós, é mais um país, não é? E não o país. A gente precisa ter esta mudança de entender que este é um processo de globalização que a gente enfrenta e que o mundo tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas que não estão necessariamente sentadas na Europa nem nos Estados Unidos, que são mercados consumidores. Agora, também você precisa mudar algumas coisas. Talvez a sua margem não vá ser igual, né? Você tem que alterar algumas modificações se você quiser ter essa presença global. Né? A China vende muito porque vende produto barato, aí vem todo mundo e subsidia. Não, porque a margem na China, até nos empresários locais, é menor. Então a gente tem que entender que nós estamos numa fase do capitalismo global que não dá para você querer arrancar todo o couro de um cliente só fazendo uma venda. Veja, mas a margem é menor porque o banco garante. E depois o governo ajuda o banco. Mas é claro, mas a margem... mas é super Então existe o eficiente, capitalismo de compadres aí. Mas Eu tomo onde não dinheiro existe... emprestado, subsidio, vou perder dinheiro, mas o governo liga para mim e fala, olha, paga esse cara aqui, renova a dívida dele. Aí, Vamos, então, mas você tem que é o pensar uma capitalismo coisa... de compadres. Calma que a gente também, quando a gente fala isso, a gente não... Primeiro que o capitalismo brasileiro sempre foi um capitalismo de compadres, não podemos esquecer disso. Você teve os Não é? grandes, mas não todas as estatais. A gente teve aqui um histórico, você tem setores historicamente subsidiados pelo governo que são puro capitalismo de compadrio. Está aqui, Mas está não claro. os bancos. E nos Estados Unidos também, se você pensar, né, o próprio ambiente que você tem de defesa nos Estados Unidos e todo aquele ecossistema de defesa que você tem nos Estados Unidos é altamente subsidiado pelo governo norte-americano. A gente viu isso nas universidades. A quantidade de dinheiro que o governo americano coloca nas universidades. Aí vem me falar, não, mas o chinês tem um sistema que... Calma lá, né? Não vamos tirar aqui o manto diáfano da fantasia e olhar profundamente e dizendo, olha aí, todo mundo faz igual essa história. O chinês não está sendo ingênuo. A gente é que deveria fazer. Nós é que deveríamos ter criado alguns mecanismos nesse sentido. Mas aí, se eu criar esses mecanismos... Também, né? Mas e a o nosso dívida pública subsídio, aumenta. subsídio tem sido a base de criar a ideia de campeãs nacionais. Você pegar uma empresa aqui, subsidiar um grupo aqui. Quando isso é que é interessante do sistema chinês, é que você tem que subsidiar o ecossistema, como os americanos fazem. Qual é o custo disso? De eu subsidiar. Minha dívida pública sobe. Minha dívida pública sobe, a curva de juros sobe. Curva de juros sobe, meu câmbio deprecia. Na China, eu não posso ter a curva de juros porque eu tenho a conta capital fechada. E meu taxa de juros é subsidiada. Você não pode sair, você é obrigado a comprar título público. Uhum. Então aí fica fácil fazer. Não, É só fechar. É só você pensar que o Fechar sistema, a conta capital. o sistema tributário lá não americano também enriqueceu, foi né? assim. A população lá não enriqueceu, né? A gente sentiu que eles enriqueceram muito com os imóveis e tal, tinha o mercado de capitais, agora o mercado de capitais da China foi devastado, todo mundo que tinha participação em ação foi simplesmente devastado de várias maneiras, e também os imóveis, grande parte dos imóveis está vazio, não estava gerando renda, o cara comprou o segundo, terceiro imóvel e alguns não estão nem recebendo, e agora estão comprando feijão de ouro no correio, é verdade, né? Eles estão comprando ouro, né? E eu fico vendo bancos centrais comprando ouro. Eu nunca vi um banco central fazer um bom negócio, né? Será que vai ser a primeira vez que o banco central vai fazer um bom negócio, comprar esse ouro aí na máxima? Então, o chinês andou passando por muitas dificuldades, mesmo o chinês rico, né? Bom, a gente É o que eu precisa ir vejo pra de mais... fora, professor. Eu não sei se Não é bem assim. é o que eu vejo de fora. Não é bem a situação, porque você teve a questão da Evergrande, que todo mundo achava que ia quebrar, e o que aconteceu? Que é o seguinte, Ela não quebrou dentro na China Mainland. quebrou, né? Fora ela quebrou. Quebrou, Mas claro. todas Ela deu Uma coisa calote. que cai A Gol quebrou nos Estados 99%. Unidos? Ela quebrou. não deu calote na Ah, China Mainland. a Gol quebrou nos Mas- Estados Unidos? Não, tudo bem que ela quebrou, mas eu não posso defender e falar que ela não quebrou. Ela quebrou sim. Mas quantas empresas americanas também não quebraram? Muitas fora? empresas. Capitalismo É que a gente pega e fala, não, mas a gente Mas o que eu coloca uma quero lupa dizer, na China equivocada. Mainland ela não quebrou. Por Não que quebrou. não quebrou na China Mainland? Porque a Evergrande não é a principal empresa na China, é Por uma que das ela grandes. não quebrou na China Mainland? E eu quebrei para offshore loans.
Porque é só você lembrar da estrutura da eu empresa quebrei que o Lehman funciona na Brothers. China e Eu como quebrei o funciona Lehman fora. Brothers. Eu não. Estados Unidos. Quebrou o Lehman Brothers. Não vou quebrar uma Pra empresa todo mundo, né? fora para estrangeiro. Tem que quebrar dentro e fora. Olha o capitalismo de Qual compadres foi? aí. Não, Dumas, você lembra muito bem que quando o presidente Bush quebrou o Lehman Brothers, que foi o maior equívoco, que causou toda aquela crise, Concordo. não se esqueça que se criou Não era para manter Tinha o que ser se quebrado criou tudo, tinha que até deixado um quebrar sistema todos. anacrônico em que a gente falou o too big to fail. Tinha que ter deixado quebrar Sim, todos. A China não pode ter... No Brasil, quais são as empresas que são too big to fail? Itaú é uma delas? O governo brasileiro vai intervir se acontecer isso? Não. O que acontece? Eu acho não engraçado que a gente não pode ter deixar esses empresas parâmetros diferentes. zumbis continuando sobrevivendo. Então, O erro do Lehman Brothers não foi quebrar no meio da tempestade. uhum. É aquela coisa, no meio da tempestade você não deveria quebrar. Pô, Lehman Brothers, segura Você aí puxa o sistema que bancário o negócio está complicado. Mas Mas deixado depois quebrar todos. deveria fechar sim, porque é um zumbi. Você Aí eu lembra- virei um Japão. Eles até fizeram um filme sobre isso. Mas Vários você vai lembrar. filmes. Mas eles fizeram um filme do governo americano intermediando. Este banco vai se juntar com este. Nós vamos Sim. sentar e conversar. Isso não é capitalismo Sim, É que o Richard compadril? não quis, né? Não é? Eu preciso ir para o último break. Desculpa. Eu preciso ir para o último Mas veja, break. espera um pouquinho só. Ah. Você quebrou no mundo inteiro, não só no Fora. offshore. Então a China providenciou para não quebrar dentro e quebrar fora. Não, Os Estados Unidos quebrou em todo lugar. Mas qual foi o impacto da Evergrande? Diz que globalmente você ganha falando? dinheiro na China, mas No você não momento consegue falando, levar olha a pra China fora. Everland. O que Globalmente aconteceu com o falando, real o estate? O que a Evergrande causou de grande crise global quando ela quebrou fora da Ela- China? Para quem tinha offshore loan, foi uma grande Quantas totó. empresas não quebram nesse sentido? E derrubou o minério. Mas não é também, né? isso. O problema é quebrar dentro do país e quebrar fora. Ele não deixou quebrar dentro e quebrar fora. Isso é capitalismo de compadres. Teria que quebrar dentro e quebrar fora. Eu preciso Não ir para é? um A rápido gente já entra intervalo. nisso, A gente entra continua o nisso. nosso Uhum. tema, essa discussão no próximo bloco. Continue com a gente. Painel volta já já. De volta aqui no Painel BMC, último bloco. Precisamos marcar uma próxima, inclusive, para a gente ter tempo aqui, mas eu tenho 1 minuto. Luiz Fernando Roxo, queria suas considerações finais diante de toda essa nossa discussão. Primeiro, agradeço enormemente o convite, né? Aprendi muito aqui com os dois professores. Eu não sou especialista na geopolítica, né? O meu negócio é investimento, é portfólio. E aí eu quero dizer que quem tiver vontade de aprender um pouco mais como é que a gente consegue investir direito nesse mundo turbulento todo, precisa conhecer um bom método, precisa conhecer como o mercado funciona, como é que a geopolítica poderia entrar num portfólio, por exemplo, né? Então, para isso, precisa aprender. Então, me siga nas redes sociais. A gente tem uma doutrina de investimento que tem princípios, tem um método, e aí você vai conseguir saber exatamente aonde a questão do Brasil com a China, do comércio, vai conseguir mexer com o seu investimento, e se isso é importante ou não, até para poder ter uma carteira sólida, robusta e acompanhar a história que nós estamos vivendo, a história se desdobrar de uma maneira a se divertir, a se deleitar, não ficar tô rico, tô pobre, porque senão não é a maneira certa de acompanhar os desdobramentos do mundo. Muito Análises de risco, né? Roberto Dumas, considerações finais, por favor. Bom, eu gostaria só de agradecer, foi um prazer enorme estar com vocês. Como a gente sempre fala, em 2 economistas nós temos 3 opiniões, então foi um debate bastante rico e, de certa maneira, acalorado. Mas eu agradeço, aprendi muito com vocês. Muito obrigado. Obrigada, professor. Marcos Vinícius, suas considerações finais, por gentileza. Eu que agradeço pela oportunidade, Paula, e eu não sei se o Lula, o presidente Lula ou o Fernando Haddad assistem o programa. Mas Com toda se assistirem, aqui vai o meu conselho. Em primeiro lugar, para o presidente Lula, o BRICS não é ideológico, o BRICS é comércio. Em segundo lugar, está na hora de pegar a pasta e viajar e vender o Brasil. Porque nós ficarmos a reboque da decisão dos outros com relação ao destino do país não é a solução mais apropriada. Então esse é o meu conselho, tanto para o presidente Lula como o Fernando Haddad, se quiserem que o país continue crescendo.
Obrigada, professor. Obrigada, Dumas. Obrigada, Roxo. Até uma próxima oportunidade. O Painel BMC de hoje fica por aqui. Obrigada também pela sua audiência. Continue acompanhando a nossa programação. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.